92%. Esse é o número de pessoas que já desistiu das metas com menos de um mês que colocaram. Segundo uma pesquisa da Forbes, isso, hein? Então, eu quero que você seja honesto com você. Quantas metas você está repetindo esse ano que você não cumpriu no ano passado? E eu não vou te julgar por isso não. É só uma curiosidade mesmo. Eu te entendo, eu entendo a dificuldade e é por isso que eu vou te mostrar hoje como você pode mudar essa realidade. Por isso, fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou te ensinar 5 etapas de um framework que vai te colocar de volta no jogo. Eu sou Gil, mentor de alta performance e eu te ajudo a fazer mais em menos tempo. Por que colocar as metas em prática é um desafio? Você pode até se planejar, você pode até estruturar bem, né? Mas quando chega para executar, você trava. E depois você acaba falhando, às vezes, em refazer o planejamento, porque você não executou, passou o tempo, aí você, pô, tem que refazer o planejamento, certo? Certo? Não, errado. Você não refaz. Né? Aí a sua vida começa a virar uma bagunça. Você começa a ficar frustrado, você começa a ficar estagnado, você começa a ficar com medo de fazer as coisas. Por quê? Você não fez porque às vezes você está com medo do resultado. Vou falar sobre isso já já. O framework ele vai te ajudar a pôr as métricas em prática. Porém, como tudo na vida, você não pode só ouvir o que eu estou falando aqui. Você não pode só ouvir. Porque senão vai ficar só na saudade, né? Se você só ouvir o que eu falar aqui. Então pega seu papel, pega sua caneta, anota e depois se embora para ação, entendeu? O método que eu chamei aqui chama... O método que eu chamei chama, né? O método que eu dei o nome aqui chama VEX. Vocês vão entender. O V é visualização. Nunca tenha uma meta sem antes vislumbrar essa meta. Né? Então, eu vou explicar. Eu quero que você, nesse momento, feche os olhos e imagine você conquistando o seu resultado. Nesse momento, feche os olhos, imagine conquistando o resultado que você deseja. É uma promoção que você quer? Imagine você se tornando essa pessoa promovida. Descreva isso na sua cabeça. Escreva isso. Vou pegar minha lapiseira de 12 anos. Escreva isso no papel. 12 não tem mais. Escreva isso no papel aqui, ó. Pá, pá, pá. Escreve, escreve. Entende? Uma coisa é quando você só coloca a meta. Outra é você imaginar. Quando você começa a exercitar essa imaginação, o seu corpo... Eu vou falar um negócio aqui que talvez seja difícil de entender, mas vamos lá. Eu vou tentar. O seu corpo, a sua imaginação, ela é atemporal. O que é isso? Sua imaginação, ela não é regida pela lei do tempo. O que você viveu lá no passado, quando você era criança, ele está acontecendo dentro da sua cabeça. Pô, nossa senhora, como é que é isso? Exatamente. Ou seja, o que você imagina no futuro não aconteceu ainda, mas você pode viver dentro da sua cabeça. É como se você fosse um diretor do filme, sabe? Você começa a colocar na realidade dentro da sua cabeça. Aquilo ali ainda não se concretizou, mas você começa a sentir como se tivesse. Você começa a viver aquilo de fato. Entende? Eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar muito claro. Sabe quando você começa a falar sobre um assunto que te deixa pé da vida? Que você começa... Não, mas... Você começa a sentir aquilo ali, mas aquilo ali já passou, já aconteceu, mas você sente aquela raiva subindo, aquela coisa subindo. O mesmo acontece com outros sentimentos também. Nervosismo, medo, angústia. Então, quando você imagina você chegando na vitória, você tem aquela exaltação de felicidade. Ou seja, como que você faz para chegar lá? Eu vou já chegar aí, tá? Mas vamos lá. Eu quero que você faça esse exercício de visualização. Ah, mas eu não consigo fazer isso, Gil. Não. Você não parou para fazer isso ainda. Você não parou para aprender como se faz isso direito. Eu vou até dar um exemplo. Existe uma expressão em inglês que ela é muito interessante, porque não tem necessariamente uma tradução direta, mas ela faz muito sentido, porque ela traz uma responsabilidade para si,
que é You Never Taught Yourself, que significa você não se ensinou isso. Que se eu falar para você, você não aprendeu isso, você vai falar, beleza, né? Tipo, alguém tem que me ensinar isso. Mas quando você traz a responsabilidade para si, é você se ensinar, é você colocar aquilo em prática, é você de fato estudar e colocar em prática. Então, essa expressão, né, em inglês de se ensinar, ela é muito interessante. Então, não diga que você não é assim. Você precisa aprender a ser assim. Você precisa aprender a fazer da forma que você gostaria de fazer. Veja você atravessando, se você é um atleta, por exemplo, veja você atravessando a linha de chegada. Recentemente eu tive um amigo que ele concluiu o Ironman e a cena fatídica dele cruzando a linha de chegada é incrível. É incrível. Ele demonstrando aquela energia, né, se vendo aqui. Ele, com certeza ele imaginou aquela cena muitas e muitas vezes. Então veja você experimentando isso. E não veja você somente experimentando coisas fáceis, veja você enfrentando as dificuldades. Porque para você crescer, para você ter a vontade de crescer, você precisa fazer esse exercício de visualização. Porque senão você simplesmente fica só com aquilo ali, aquela meta, como se fosse algo talvez inalcançável. Entende? Então, um outro exercício que eu quero que você pense. Imagine você com a vida que você sempre sonhou. Imagine. Você acordou agora. O que você vê? Com quem você acordou? Onde você está? Quando você abriu a janela, o que aconteceu? Entende? Vai exercitando isso. Vai exercitando isso. Você foi para onde? Você foi... Como que é seu... Você foi para o banheiro? Como que é seu banheiro? Depois você saiu, foi tomar café? Como que é a sua cozinha? Entende? Esse exercício de visualização é o seguinte. Ele começa a te colocar num estado onde o que eu preciso fazer para chegar lá? E aí a gente entra no E do nosso método, que é a estratégia. A estratégia é você manifestar aquela visão. Como que eu faço para manifestar a visão que eu tive? O que você precisa fazer? Eu não sei o que fazer. Beleza, não tem problema. Mas você precisa aprender. Você precisa aprender com alguém o que fazer. É um curso que você precisa fazer? É uma especialização? É uma habilidade nova? Você precisa ser melhor orador? Você precisa aprender a programar? Você precisa aprender vendas? Vendas eu recomendo todo mundo aprender, né? Porque sempre a gente está vendendo alguma coisa. Mas você precisa aprender o quê? É tráfego? O quê? Eu vou dar meu exemplo. Eu preciso aprender sempre aqui, tá trazendo conteúdos novos para você. Eu preciso aprender didática. Eu preciso aprender oratória. Não ter, por exemplo, eu tenho alguns vícios de linguagem, eu preciso tirar esses vícios de linguagem. Então, eu tenho fragilidades também que eu preciso desenvolver aqui para que eu traga um conteúdo de qualidade para vocês. Entende? Então, qual que são os quais são as etapas que você precisa fazer para chegar onde você quer? Quando você tem uma melhor estratégia, você vai manifestar melhores resultados. Quais os passos que você precisa fazer para chegar lá? Você vai detalhar isso. Você precisa escrever. Eu quero ser milionário. Beleza, ok. Como que eu faço para conseguir ser milionário? Quantos reais eu preciso economizar por mês? Quantos reais eu preciso investir por mês? Que eu vou me tornar milionário em quantos anos? Como? Quais etapas que eu preciso? Nossa, eu vou me tornar milionário de uma hora para outra, né? Não vai demorar, gente. A vida é assim. Você demorou 9 meses para nascer, você quer ficar milionário em um ano? Entendeu? Não vira assim. Então, estabeleça sua expectativa, estabeleça sua realidade. Né? Então, vamos partir para o dia a dia. Vou fazer uma apresentação para liderança. O que eu preciso nessa apresentação? Eu preciso estudar um assunto? Eu preciso fazer a apresentação? Eu preciso de uma pessoa para poder passar algum tipo de conteúdo para mim? Eu preciso pegar dados com outras áreas? Como que eu preciso fazer isso? Entende? Eu preciso aprender algo novo para o negócio que eu tenho. Beleza, é uma mentoria que eu preciso fazer? É uma sessão de coach? O que eu preciso fazer?
Ah, eu quero ficar mais saudável. Ok. O que eu preciso fazer para ficar mais saudável? Eu quero ir para academia? Eu preciso ir para academia? Eu preciso comer melhor? Como que é comer melhor? Eu preciso pegar mais sol? Eu preciso, enfim. Ah, eu quero ser mais organizado. Um exercício interessante. O que uma pessoa organizada faria? Qual que é a sua referência de organização? Isso vale para a pessoa saudável também. Qual que é a sua referência de uma pessoa saudável? O que essa pessoa faria? Isso vai te ajudar a colocar em prática tudo que você aprende. Inclusive, esse é um dos 16 conselhos para se adquirir sabedoria e conhecimento, se tornando cada vez mais produtivo. Se eu soubesse desses 16 conselhos antes, eu tenho certeza que os meus resultados apareceriam muito mais cedo. Nesse canal eu tenho um vídeo que eu te mostro quais são os outros 15 e como você pode colocar eles na prática, na sua vida e na sua rotina hoje mesmo. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Próximo do nosso método é o C, de calendário. Exatamente. Está parecendo aula de telecurso, né? Quem é mais velho vai lembrar, Telecurso 2000. O C de calendário. Então vamos lá. As suas metas, depois que você tiver elas definidas, tiver as etapas, elas precisam de uma data limite. Todas as suas metas e seus desejos, eles precisam de ter uma data limite. Porque você vai precisar colocar pressão para ter os seus resultados. Vou falar uma coisa aqui. Sonho sem data é uma ideia na sua mente. Ponto. Só. Mais nada. A visualização é uma ideia na sua mente. Ponto. Só. Mais nada. Tá? Então, você precisa pôr isso na sua agenda e executar. Então, você vai estruturar tudo certinho vai organizar o seu calendário. Porque se você não organizar o seu calendário, você vai continuar sendo ineficiente. Gente, a sua mente tem muita coisa para pensar, você tem muita coisa para decidir. Se você não coloca isso no papel, você não coloca isso na sua organização, você fica cada vez mais cansado. E sabe o que você precisa fazer para se sentir mais motivado? É ser eficiente. É botar as coisas em prática, é fazer e ter resultado. E quando você tem essa eficiência, essa eficácia é fazer rápido e fazer com qualidade. Você começa a se sentir mais confiante para que você consiga conquistar os seus resultados. Porque, olha só, quando você perde um prazo, por exemplo, ou falha para estruturar o replanejamento, igual eu falei lá no começo do vídeo, você desanima, você fica cabisbaixo, você fica triste, você fala, vou sentar aqui, vou esperar um pouco mesmo, vou esperar as coisas melhorarem, né? É isso que normalmente acontece. Mas não faça isso, não, assim, eu não quero parecer um cuspidor de regra aqui. Eu quero realmente que você tenha e busque os seus resultados. Então, a minha sugestão é que, de fato, não deixe se desanimar. Vai lá e tenta de novo, vai lá e tenta de novo, vai lá e tenta de novo. Uma pedra, gente, que ela é martelada por uma britadeira, ela não quebra na primeira pancada, ela quebra na, sei lá, na centésima pancada, entendeu? E não foi aquela centésima pancada que quebrou aquela pedra, foram todas as outras 99 antes, entende? Então, não deixe de tentar. Estabeleça os prazos, façam com que eles sejam mais desafiadores, mas não fora da realidade. Porque se você começa a furar demais, você começa a se frustrar cada vez mais. Tá? E aí, uma das coisas que eu costumo dizer também, se você coloca um prazo muito longo, por exemplo, sei lá, eu vou usar o exemplo do milionário. Você quer se tornar milionário, então eu preciso conquistar 1 milhão para eu ser milionário, certo? Beleza. Eu quero ser milionário em 10 anos. Aí você fala, pô, mas tá muito longe, aí você, não vou conseguir, né? Mas se você quebrar esses 10 anos em, sei lá, ser milionário, para ser milionário eu preciso juntar, sei lá, vou chutar aqui, tá? R$ 2.000 por mês em 10 anos, ou investindo tantos por cento ao mês, eu consigo ser milionário daqui a 10 anos. Então, quanto que é? Você vai chegar numa conta que é muito mais baixa, às vezes vai ser, sei lá,
1.000, 2.000, 3.000 reais ali por mês a mais, e aí isso ficou mais factível, certo? Buscar ganhar esse dinheiro a mais. Como que eu preciso fazer isso? Né? Então, quando você coloca um prazo muito longo, às vezes você sente que tem um tempo disponível para você se distrair. Isso é um problema. Então, você precisa tomar cuidado com a quantidade de ações e tarefas que você coloca no seu calendário. Elas precisam ter conexão com as suas metas de longo prazo. Porque senão você vai cair na armadilha da agenda lotada. Você vai colocar várias e várias coisas ali que não tem conexão e não vai atingir nada. Inclusive, nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo sobre como você pode construir uma agenda estratégica em que você vai parar de ser produtivo no que não importa. O link vai estar aqui na descrição. No geral, pessoal, é muito importante você sentir que você está sendo pressionado por essa meta, por essa data. Porque a distração, ela vai te fazendo procrastinar. Né? Então, eu prefiro que você sinta essa pressão do que você seja distraído em esperar que algum dia as coisas mudem. Entende? E você pode lidar com essa pressão. Você tem esse potencial dentro de si para lidar com pressões, para lidar com dificuldade. Você é um profissional de alta performance. Você está buscando aqui chegar na máxima performance. Então, para isso, você precisa colocar realmente as coisas em prática. O problema é que às vezes a gente acaba estagnando de alguma maneira por conta de, enfim, N fatores. E um deles é justamente achar que já está bom, né? O básico, digamos assim. Então você consegue lidar com essa pressão. Talvez no começo ali você não vai gostar, talvez vai ser desconfortável mesmo. E precisa ser desconfortável no começo mesmo. Mas na medida que você vai se colocando mais e mais pressão, aquilo se torna fácil. Você aprende e fica melhor nisso. Você vai ficando cada vez melhor em suportar pressões, porque você se colocou nessa situação. Você aprendeu, você evoluiu. A grande sacada de um calendário e das pressões ali e tudo mais é quando você transforma tudo isso na sua rotina. Você começa a orquestrar todas as coisas. O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer na semana que vem? O que eu tenho que fazer no mês que vem? O que eu tenho que fazer até o ano que vem? O que eu tenho que fazer nos próximos anos? Entende? Você começa a estruturar isso de uma forma mais detalhada. Eu sei que não é fácil, mas é um exercício que é interessante de se fazer e é interessante de se praticar. Quando você transforma a sua vida numa rotina, você volta a sentir o progresso, você volta a sentir que você está caminhando etapas. Você não consegue ter progresso sem ter uma agenda. Por último, a gente tem o S, que é suporte social. Suporte social é o seguinte: construir uma comunidade de pessoas que compartilham com você os mesmos sonhos, as mesmas metas. Não necessariamente as mesmas metas ali, você tem uma meta X e ele tem uma meta Y, mas elas são condizentes, digamos assim. Né? Uma meta específica, uma estratégia específica que você tem, você constrói uma comunidade em torno daquilo. Né? Quem vai acreditar nessa visão com você? Quem vai se esforçar com você? Quem vai te ajudar a te educar, a te ensinar as coisas? Quem vai te manter responsável? Quem vai te trazer essa... Eu tenho outra palavra em inglês que eu costumo comentar aqui, que é accountability. Accountability não é traduzida como responsabilidade. Accountability é: eu sou dono, aquilo é meu. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Entende? Então, sou eu. Mas quem vai te ajudar a manter essa responsabilidade de dono? É um coach? É alguém da família? É um mentor? Quem é? Então, isso é uma arma que você tem para que você consiga lutar realmente, às vezes, contra suas próprias más inclinações. E aqui, né, suas más inclinações é basicamente aquela preguicinha de não fazer, aquela coisa de, eu já perdi essa data mesmo, deixa quieto, não vou recolocar, entende? É esse tipo de coisa que são as más inclinações, tá? Então você precisa dessas pessoas te cercando ali, você criar um ecossistema em que as pessoas te elevam e não te empurram para baixo, tá?
E aí você vai socializando seus aprendizados, seus esforços, né? Aqui eu estou, nesse momento, socializando com vocês aprendizados que eu tive e os esforços que eu tive. E aqui eu estou, cada vídeo que eu gravo aqui para vocês, pessoal, eu estou crescendo mais e mais, eu aprendo mais e mais, entende? Então, se esforçar sozinho, você vai, mas eu posso me esforçar sozinho e eu posso atingir resultado? Pode, isso pode te levar em algum lugar, pode te levar a algumas conquistas, mas elas não costumam durar muito não. E isso é um consenso entre várias pessoas de sucesso, tá? Então, você pode chegar sozinho e aí você vai chegar sozinho no topo, né? E vai se sentir sozinho. Você fala, nossa, estou isolado. E às vezes você vai se isolar ali porque você guardou aquele afeto, né? Você não buscou esse convívio. Você se tirou do convívio das pessoas. Às vezes porque você se achou você se achou especial demais ou superior demais ou mais capaz, digamos assim. Isso acontece, gente. Eu não estou julgando aqui ninguém, mas isso pode acontecer realmente, tá? Então, você não desenvolveu ninguém com essas habilidades que você tem hoje, né? Porque você realmente é bom. Você não desenvolveu essas habilidades em outras pessoas. E aí agora você tá tudo sobre você. Aquele peso tá todo em cima de você, entende? Então, você agora está com esperança de impactar outras pessoas, mas você não sabe muito bem como fazer isso, porque você se isolou, né? Então, você construir essa comunidade é muito importante, né? Aí, você às vezes começa a imaginar por que as pessoas não estão te entendendo. Você não deu esse espaço para elas te entenderem. Você acabou se mantendo isolado e aí realmente fica difícil as pessoas compreenderem isso, tá? E aí, bom, você deve estar pensando, né? Mas então quer dizer que se eu cheguei no sucesso, atingi o topo, não tem jeito? Não tem jeito. E não necessariamente você fez, falando, pô, fiz alguma coisa errada. Não necessariamente você fez alguma coisa errada, né? Ou muito errada. Mas dá para você mudar. Só que você vai precisar fazer agora movimentos mais ousados, se você quiser as pessoas certas do seu lado, tá? Então você precisa realmente procurar essas pessoas, procurar os grupos corretos para que essas pessoas elas te ajudem, elas te impulsionem e você fique cada vez mais confiante, cada vez mais determinado. Quando você tem pessoas que são companheiras, né? Você tem um companheirismo com outras pessoas ali, você tem a convicção, aquela convicção de volta. Ela volta para você atingir seus objetivos, para você atingir as suas metas. Beleza? Se você não me conhece, eu sou Gil, mentor dos profissionais de alta performance. Nesse vídeo você aprendeu o framework VEX. Em cada etapa, ela consiste em te ajudar a colocar suas metas em prática. Beleza? Melhorando sua produtividade, seus resultados, até mesmo no curto prazo. Parando de ficar repetindo as mesmas metas todo ano, porque você não conseguiu cumprir antes. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou na caixinha de perguntas do meu Instagram. O link vai estar na descrição. E para continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva, para ter mais resultados fazendo mais em menos tempo, auxiliando profissionais como você a melhorarem sua performance na vida e no trabalho, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.